Tudo muda quando alguma coisa muda. E se alguma coisa muda, tudo muda. Então, primeiro você muda, depois você melhora, depois você aprimora. E no mês da presença, precisamos nos conectar com o que precisa ser mudado, melhorado e aprimorado. Temos que aprender a jogar fora o lixo que pode estar em nossas mentes, nos impedindo de percebermos o que acontece e o que realmente importa. Bom dia, memorável! E hoje você acaba de receber um presente chamado presente. Exatamente. Não é passado, não é futuro, é presente. E podemos dizer que a vida está te convidando novamente a usufruir mais um dia, a seguir em frente, a prosseguir. Talvez seja para um outro lugar, por um outro caminho, ou quem sabe até mesmo por um novo caminho. Eu não sei exatamente o que você está vivendo ou como está vivendo. Pode ser que esteja enfrentando um grande desafio ou quem sabe desfrutando de um momento especial. Mas independente da sua conclusão, eu quero que você responda sinceramente para si mesmo, para si mesma. O que você precisa para transformar esse dia em um daqueles que merecem ou que valem a pena ser lembrados? Do que você precisa para transformar esse dia em uma belíssima memória? Imagine-se daqui a alguns anos olhando para trás e pensando, nesse início de 2025, que atitude de hoje fará com que você sinta orgulho do que viveu ou gratidão pelo que viveu nesse dia tão especial? Imagine que a vida esteja agora nesse momento conversando com você. Muito prazer, eu sou a vida. E tenho uma pergunta. O que você quer no dia de hoje? Mudar? Melhorar? Aprimorar? Continuar? Aquilo que vai te levar para um próximo nível? O que você está fazendo para mostrar que dá valor à vida que já possui? É natural que a gente queira mudar, afinal, melhorar já carrega uma promessa de algo bom. Mas mudar, às vezes, traz um peso a mais, que pode ser o peso do esforço, o peso do sacrifício, o peso do trabalho. E um grande diferencial das pessoas memoráveis é que elas compreendem que não existe melhoria sem mudança. Pense aí para você ver. Vamos usar aqui o exemplo de um bebê. Ele no começo ali, ele nem sequer se locomove. Aí ele vai aprendendo a ficar sentadinho, de repente ele aprende a engatinhar. Mudou. Aí no começo ele vai bem lentinho, bem devagar, depois ele vai ficando mais rápido. Melhorou. Depois ele faz ainda mais rápido. Aprimorou. E aí esse mesmo bebezinho começa a dar os primeiros passinhos. Mudou de novo a sua maneira de se locomover. E aí ele vai ali escorando em passos mais curtinhos, e aí vai aumentando os passinhos, melhorando, vai aprimorando, e aí ele já está andando sozinho. E depois ele até corre sozinho. Percebeu? Um ponto importante é que você não melhora a sua saúde sem mudar a sua rotina, seus hábitos, suas prioridades. Você não vai melhorar as suas relações sem mudar a sua comunicação, seu tempo, a sua entrega.
Depois que você muda esses hábitos, aí você vai pensar em melhorar, depois você vai pensar em aprimorar, e aí vai ficando cada vez menos difícil para alguns, ou para outros, cada vez um pouco mais fácil. A ordem é: primeiro você muda, depois você melhora, depois você aprimora. Já tinha parado para pensar que geralmente as coisas em sua vida que parecem estar desconfortáveis e precisam de algumas melhorias ou até mesmo de algumas mudanças? Vivemos em meio a uma geração ansiosa, isso é um fato. Em uma era de respostas rápidas, de áudios em velocidade 2.0, em meio a onde a inteligência artificial já vem tomando conta, já vem dominando, onde quase tudo está ao alcance de um simples toque, de um simples clique. Somos constantemente bombardeados em meio às redes sociais por vidas perfeitas, histórias fantásticas, que de certa forma nos fazem repensar em nossas vidas. E se focarmos nessas vidas e histórias, podemos nos tornar pessoas frustradas com as nossas próprias vidas, com a nossa própria história. E esses bombardeios nos fazem esquecer de algo fundamental, que a melhoria, ela só vem depois da mudança. E mudar exige presença, exige tempo, paciência e coragem. Coisas que poucos hoje em dia têm. E aí, você possui tempo, paciência, tem coragem, tem presença? É o mês da presença. E por que não aproveitar o nosso estado de presença para saber o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado? Pois são as pequenas mudanças que vão construindo grandes melhorias. São os ajustes cotidianos, aparentemente simples, que vão criando um impacto duradouro. É como o efeito paralelo que eu falo tantas vezes aqui, que também pode ser combinado com um efeito dominó. Você já percebeu que se colocar todas as peças de um dominó em pé, enfileiradas, uma única peça, quando movida, pode romper todas as outras? E esse é o efeito paralelo. Esse é o efeito dominó. Quando você muda uma coisa, está mudando todas as outras. E aí, qual é o seu efeito dominó? Qual é o seu efeito paralelo? Você já possui algum? A forma, a maneira que você faz uma coisa acaba sendo a forma como você faz todas as outras. Se assim você quiser, comece pequeno, mas comece. Quem sabe uma caminhada, organizar suas finanças, reservar um tempo aí para sua família, para cuidar melhor do seu bem-estar, da sua saúde, dos seus filhos, da sua família, do seu emocional, do seu corpo. Talvez você tenha até certo medo do risco da mudança, é normal, é natural, isso faz com que nós nos preparemos de uma maneira melhor, de uma maneira melhorada. Isso ajuda na questão da preparação. Mas pense comigo, quem colhe mais frutos? Quem assume mais riscos ou quem fica na zona de conforto? O retorno e a recompensa sempre vêm de quem se arrisca a mudar. Simples assim. Sempre vem de quem se arrisca a sair da zona de conforto. Só para a gente reforçar, eu vou te contar uma breve história aqui de uma mulher que vamos chamá-la de Ferdinanda. Certa vez, Ferdinanda ela foi convidada e desafiada a atravessar um rio por uma ponte estreita, de madeira muito velha. E aquela travessia parecia muito arriscada. Porém, ela sabia que do outro lado havia um campo incrível, um lugar incrível esperando por ela.
Naturalmente ela hesitou, temendo que a ponte não suportasse o seu peso. E ao dar o primeiro passo ali, ela viu que a ponte começou a tremer, a balançar. E quanto mais ela caminhava, mais ela andava, a ponte balançava cada vez mais. E interessante que enquanto ela andava, ela foi aprendendo a equilibrar, a balancear ali melhor o seu corpo. E a ponte foi balançando cada vez menos. Ela foi observando durante a caminhada onde que eram os pedaços mais podres, mais velhos. E foi se desviando. Pouco a pouco, ela aprendeu a caminhar pela ponte, caminhando. Quando ela decidiu subir na ponte, foi que ela entendeu as reais dificuldades e aprendeu a lidar com elas. E ao chegar ao outro lado, ela encontrou o que buscava. Podemos dizer que essa ponte é a mudança. E o campo fértil, o outro lado, é a melhoria. O primeiro passo pode parecer assustador, mas é ele que abre o caminho para as recompensas. As pessoas ficam com tanto medo do que pode vir que não experimentam nem sequer dar um primeiro passo, nem que seja uma possibilidade, uma comunicação mais assertiva, uma intenção de mudança com o propósito de melhorias. Muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo no jogo da vida por WO. A expressão WO, você sabe o que significa? É uma abreviação da palavra inglesa walkover, que significa vitória fácil. Ou também pode significar without opponent, que significa sem oponente. Ou seja, vitória fácil ou sem oponente. No Brasil é muito utilizada aí no contexto esportivo, que designa a vitória de uma equipe por conta da outra equipe não ter comparecido ao jogo. E em alguns países de língua inglesa, a expressão ela é mais usada para qualquer tipo de vitória que não exigiu esforço. Ou seja, a pessoa não entra em campo, não entra no jogo, não se esforça. E depois fica frustrada com a vida, reclamando de como a vida foi injusta, de como a vida é injusta. Não estou dizendo que a vida é justa, não estou dizendo que a vida seja justa. É a vida real. É difícil mesmo em boa parte, em muitas fases. É como um jogo de videogame. Às vezes começa uma fase que é um pouco mais simples, mais fácil, mas conforme você vai avançando, vai ficando um pouco mais difícil passar outras fases. Aí você chega ao final, às vezes tem um chefão. É mais ou menos por aí. É a vida real. E ela é difícil, mas ela pode ser ainda mais difícil se a gente não se colocar em campo. Se a gente não aprender a jogar a próxima fase, o próximo nível. Às vezes, é melhor tomarmos uma goleada com a possibilidade de perder do que perder por WO, por escolha, sem sequer ter a mínima possibilidade de vitória. E aí, o que você vai escolher hoje? O que você decide no dia de hoje? E para a gente transformar conhecimento em sabedoria, eu quero lançar um desafio dos 3 R's. Anota aí: risco, retorno e recompensa. Risco, retorno, recompensa. Você vai escolher aí uma área da sua vida em que você sabe que ainda precisa mudar. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser uma decisão pequena, mas que ao ser repetida vai criar um impacto acumulado. E talvez você já tenha feito algo similar nos desafios dos áudios anteriores. Se quiser, você pode até usar aí suas respostas anteriores. E a partir daí, você vai acompanhar o avanço.
com 3 passos. Você vai avaliar essa mudança observando os riscos, o retorno e a recompensa. O risco, o retorno e a recompensa que essa mudança pode ocasionar em sua vida. Primeiro, faça algo novo. Escolha uma ação diferente, como caminhar ao ar livre, organizar um espaço na sua casa ou alguma outra coisa que venha em sua mente. Isso é empurrar a primeira pecinha ali do dominó. Depois você vai respeitar o progresso e o processo. Não espere o resultado imediato, mas confie no processo. E aí você vai acompanhar seus avanços. Observe as mudanças, mesmo que sejam pequenas, sutis, e celebre cada passo, cada pequeno avanço. Lembre-se, perder por WO pode ser uma escolha, pode ser uma decisão sua. Se é para perder, pelo menos entra em campo, pelo menos entra no jogo. E bora lá perder com dignidade, perder vivendo, perder vivenciando a vida, perder se divertindo. Ou, quem sabe, por que não ganhar? Por que não experimentar pequenas vitórias, ganhar experiências, ganhar memórias, ganhar vivenciando e experimentando os melhores sabores da vida, as melhores experiências da vida, colorindo a vida com as melhores cores possíveis. Tudo muda quando alguma coisa muda. E aí? O que você ainda precisa mudar hoje? O que você vai escolher hoje? Entrar em campo ou perder por WO? Tudo muda quando alguma coisa muda. Bora lá? Fazer o efeito dominó no dia de hoje? Bora lá? Criar, apreciar e colecionar belas memórias? Fazer do dia de hoje uma lembrança incrível e inesquecível, com um coração calmo, com intenção, com presença e atenção plena. Beijo grande no seu coração e até o próximo impulso.